Pessoal, hoje é dia 11 e no primeiro exercício de concentração a gente vai observar os animais. E aí a gente presta atenção neles e depois pensa como a gente olha para eles. Toma consciência de como a gente vê os animais. E depois o contrário, como da perspectiva deles, como eles veem a gente. E esse exercício, ele é fantástico. Ele me curou de tantas coisas. É devagar, a gente vai fazendo, não percebe muito bem a luz que vai entrando no nosso campo, mas é uma coisa fantástica, porque a gente sai do nosso foco e vai para o foco de outro ser, mas um ser amoroso ou medroso, né? As cobras que eu vi aqui tinham muito medo de mim. Mas vamos falar, você sai do seu foco e vê com um olhar diferente, se vê com um olhar diferente, um olhar neutro, sem julgamento, mesmo que seja medo, maioria das vezes amor, né? Os bichinhos de estimação. E isso dá uma força pra gente, uma alegria de ver, porque os seres humanos, o amor está muito mal entendido. Então a gente fala que ama, mas falar que ama não significa que ama. E tem tanta coisa envolvida que a gente fica um pouco subnutrido de amor, vamos falar assim. E com os animais isso é um preenchimento verdadeiro. Nossa, isso enche a gente da verdadeira luz. E aí depois vem a outra parte do exercício, que é a gente olhar para os outros participantes da nossa vida. Então isso fez uma revolução na minha vida, porque eu só via angústia, pressa, ansiedade, medo. Eu só via isso. Eu só olhava para baixo assim, ó. Eu ia andar, era só aqui. Eu não virava o olho para nada. E eu não via nem a estrada, porque eu só via o meu sentimento. Eu estava tão colada nesses sentimentos, tão colada, que eu não via nada. Claro, por exemplo, uma coisa que me curou, que foi assim maravilhosa na minha vida, foi viver o outono na Alemanha. Isso não teve jeito de não ver. É tão maravilhoso, as folhas caindo, mudando de cor, fazendo um tapete de folhas maravilhoso. Isso eu vi, mas era raro. Isso com certeza me curou muito também. Então, mas quando a gente vê os outros participantes, a gente sai desse mundo nosso e percebe as outras pessoas. Então, por exemplo, outro dia eu estava contando o caso da menina que o rapazinho matou a mãe e o tio, e ela ficou 24 anos cuidando dele na prisão, e quando ele se libertou, ela levou para casa dela e ele a matou, roubou e matou, do mesmo jeito que ele fez a mãe. E ela tinha muito amor para dar. Ela virou budista, ela era uma pessoa incrível, todo mundo adorava ela, todo mundo falava para ela: não faz isso, não faz isso. Mas ela tinha amor demais. O problema é que ela não viu a outra pessoa. Ela não enxergou o outro participante. Que o outro participante... então ela tinha muita... Aí a gente vai entendendo toda a situação. Ela teve muito dinheiro, teve estudo e tudo, e talvez muita culpa, porque esse menino não teve estudo. Mas a mãe dele trabalhava lá e não era assim. Ou seja, não é porque não teve estudo que a pessoa fica violenta. E ela tinha que separar isso. Que a culpa é uma culpa que ela tinha que entender que não era dela, ou que ela tinha que resolver de outra forma. Ou seja, a gente vai aprofundando nos nossos entendimentos, na nossa vida. A gente vai entendendo o que está acontecendo. Ela não. Ela ficou dando amor e tinha que ter a prudência. Muita prudência. Então, esse exercício salva a gente dessas arapucas. Esse exercício mostra pra gente a realidade.
Porque a gente tem essa coisa de, o ser humano é tão bom, as pessoas são boas. São, deveriam ser. A alma das pessoas, sim. Mas até a alma está tão escurecida, tão sem luz, tão enfraquecida pelo, não sei, o ego das pessoas, a vaidade, a vontade de acertar, custe o que custar, não sei. Então a gente fica mais prudente. Isso dá uma liberdade. Depois que eu entendi isso, que isso internalizou em mim, eu consegui me livrar, me respeitar e me livrar de pessoas abusivas, de situações abusivas, cada dia um pouco mais, todos os dias, né? Agora o caso com a minha irmã, cada dia um pouco mais, aprofundando, mas porque é um processo. Mas eu fiquei livre aqui do padeiro que era insuportável, da Fátima, de outros vizinhos, de outras pessoas que fingiam que eram amigas, e fui mudando o meu foco para os objetos, para a minha casa, para as minhas metas, meus objetivos. Antes eu queria a divisão com as pessoas. Agora eu não tenho tanto esse interesse não, porque eu sei que as pessoas, elas não veem a gente como parceiros, eles veem como concorrentes ou como possíveis saco de pancada, lixo para pisar em cima. Porque é assim que a gente aprende que para eu ser bom, eu tenho que ser melhor que o outro. Então, eu posso desconstruir, não é desconstruir, o Grabovoi não fala em desconstruir, ele fala em construir a realidade que eu quero. E isso é o terceiro exercício. Quando a gente acrescenta ao número 1, formando 11, ele fala, eu não entendo muito bem ainda, mas é como se mostra que a gente é visível para todos. Como os outros participantes são visíveis para nós, se nós olharmos e vermos, nós também somos visíveis para os outros. Isso é muito bom porque, por exemplo, no meu caso, me libertou de querer explicar para as pessoas o que eu penso. Eu ajo e está explicado. Então, muitas vezes eu não falo nada, eu só faço e está feito. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.